meditação do dia. No livro de Oséias, a palavra de Deus nos fala sobre o grande chamado desse homem que foi vocacionado por Deus a profetizar ao reino de Israel, que estava sendo infiel ao seu Deus. Ele é chamado por Deus para casar com uma mulher que seria infiel a ele, representando assim a infidelidade do povo de Israel para com Deus. No versículo 1 do capítulo 1, a palavra de Deus nos diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Nesse versículo nós vemos essas referências aos reis que estavam dominando, nos dias que Oséias profetizou, qual foi o momento em que ele profetizou, para localizar no tempo as profecias de Oséias. No versículo 2, a palavra de Deus diz: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Nós vemos nesse versículo o chamado de Oséias. Não foi um chamado fácil, não foi uma vocação fácil, pois para um homem ter a infidelidade de sua esposa é algo muito desonroso. Assim também como para Deus foi a infidelidade de Israel. Oséias sofreu na pele aquilo que Deus estava sentindo diante do seu povo, que era infiel para com ele. Muitos de nós, muitas vezes, não queremos sofrer na obra de Deus, mas quando nós decidimos assumir o chamado que Deus tem em nossa vida, viver realmente na obra de Deus, sendo fiéis a Deus, cumprindo o seu chamado em nossa vida, nós muitas vezes iremos sofrer as dores de Cristo, as aflições de Cristo. Pois quando a igreja é infiel, quando a igreja se afasta do Senhor, aqueles que são fiéis a Deus sentem na sua pele essa tristeza, essa decepção que o nosso Senhor sente. Pois quando nós temos a mente de Cristo, nós passamos a pensar assim como ele pensa. E quando a sua igreja se afasta dos seus padrões, se afasta da sua palavra, nós choramos, nós sofremos, muitas vezes gememos na obra de Deus pelo seu povo que está sendo infiel a ele. Oséias sofreu isso na pele, de uma forma que poucos homens sofreram. E na Bíblia nós não achamos outro exemplo semelhante ao de Oséias, pois ele foi ordenado por Deus para que casasse com uma mulher de prostituições, pois a terra estava se prostituindo e desviando-se do Senhor. Então Oséias obedece e toma a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jisrael sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jisrael. Oséias anunciou a palavra do Senhor ao reino de Israel, e de fato, isso que foi profetizado aqui no versículo 4 e versículo 5 aconteceu. Após algum tempo, o reinado de Israel foi invadido pela Síria, alguns foram deportados para a Síria, e a população que ficou ali em Samaria, na capital do reino de Israel, passou a ser uma mera província do reino da Assíria. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala: e tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mais um filho, mais uma filha que Oséias teve com essa esposa dele, e o nome dela também representa ali de fato algo que estava acontecendo na casa de Israel. O primeiro filho que ele teve com ela foi chamado Jisrael, que significa o Senhor espalha, representando assim o juízo de Deus contra o reino de Israel, que de fato foi espalhado
No versículo 6, a palavra de Deus nos diz, né, que ela concebe e dá à luz a uma filha. E Deus ordena que o nome dela fosse Lo-ruama, representando assim que o Senhor não iria mais se compadecer da casa de Israel, mas tudo iria lhe tirar. E no versículo 7, a palavra de Deus diz: Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, já fazendo referência ao reino de Judá, o reino do sul, pois nessa época o povo de Israel estava dividido entre reino do norte, chamado reino de Israel, e reino do sul, chamado de reino de Judá. E aqui nós temos essa referência, que o Senhor ia se compadecer nesse momento, né, do reino de Judá, pois mais adiante o reino de Judá também foi disperso. E aqui o Senhor diz que iria salvar, né, a casa de Judá pelo Senhor seu Deus, não pela espada, não pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E aqui nós podemos aplicar em nossa vida. Nós seremos salvos não pelos carros, não pelos cavaleiros, não pela nossa força, mas pelo Senhor nosso Deus. Fora dele não há salvação, é somente nele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. No versículo 8, a palavra de Deus nos diz: E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. O terceiro filho que Oséias tem com essa esposa também, né, representa o momento de Israel diante do seu Deus. E o Senhor fala: Põe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Esse nome representa a condição do povo de Israel diante do seu Deus. O Senhor diz que eles não seriam mais o seu povo. Vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Muitas vezes achamos que somos o povo de Deus, mas Jesus deixou bem claro no Novo Testamento que a família dele, sua mãe, os seus irmãos, são aqueles que executam a vontade de Deus, a palavra de Deus. Será que nós temos executado a palavra de Deus em nossa vida? Será que nós temos guardado a palavra de Deus em nossa vida? Não basta ir à igreja, não basta dizer que somos cristãos, mas para de fato pertencermos à família do Senhor Jesus, nós devemos fazer a vontade de Deus. Pois se não fizermos isso, seremos assim como esse período de Israel, que eles não eram o povo de Deus, nem Deus seria o seu Deus. Que possamos meditar nessa palavra. O chamado de Oséias, né, um chamado muito difícil, que representou a infidelidade do povo de Israel para com o seu Deus. Esses 3 filhos que nós vemos, que ele teve 2 filhos e uma filha, no total foram 3 filhos, nós vemos que cada um deles recebeu ali do Senhor um nome que representou o juízo de Deus contra o povo de Israel, a situação espiritual do povo de Deus ali para com o Senhor. Que possamos meditar nesse chamado de Oséias, né? O nível que ele teve que chegar ali diante do Senhor para ser fiel ao seu chamado. E no versículo 10 a palavra de Deus diz: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Nos últimos versículos desse capítulo, após o anúncio do juízo, após o anúncio da infidelidade do povo de Deus para com ele, o Senhor anuncia a sua restauração, pois o Senhor é misericordioso. Apesar de tudo isso estar acontecendo ali em Israel e o Senhor anunciar a sua dispersão, aqui nos últimos versículos, o Senhor deixa bem claro que o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se
nem se contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, como foi dito no versículo anterior, um filho que Oséias teve com essa mulher, que foi chamado de Loame, pois vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. No próximo versículo, o Senhor fala, no lugar onde se lhes dizia isso, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, anunciando assim a restauração do povo de Israel, não porque ele merecia, mas porque o Senhor é misericordioso para com seu povo. E no versículo 11, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, anunciando assim a plena restauração do povo de Israel, que estava dividido nesse momento, em reino do norte, reino de Israel, e reino do sul, né, que era o reino de Judá. E constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jisrael. Então lá, no versículo 4, onde Jisrael significa o Senhor espalha, representando a dispersão do povo de Israel. Aqui no versículo 11, né, essa mesma palavra Jisrael, porém, fazendo referência à congregação que será feita desses filhos de Judá e filhos de Israel no final dos tempos, no milênio, aonde o Senhor Jesus reinará sobre Israel completamente sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos meditar nas promessas do Senhor, pois ainda que a sua ira dure um momento, ele é misericordioso e benigno para com o seu povo. Medite nessa palavra, guarde no seu coração, que possamos ser fiéis ao nosso Senhor, pois ele é misericordioso e benigno, mesmo muitas vezes com a nossa infidelidade para com ele. Guarde essa palavra no seu coração e tenha, assim, uma excelente sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.